Um apartamento de Romário vai a leilão hoje às 5 da tarde no Fórum da Barra para pagar dívidas do ex-jogador de futebol. A cobertura fica neste prédio de luxo na Praia da Barra da Tijuca. O lance mínimo é de R$8.900.000. O dinheiro é para saldar as dívidas de condomínio e IPTU que ultrapassam R$3 milhões e ainda outras despesas. Só a de um dos vizinhos, Romário teria que dar uma indenização para esse vizinho de mais de R$5 milhões por problemas causados por infiltrações. O imóvel, sofisticado, claro, já foi mostrado numa reportagem do Fantástico. Olha, quando alguém não paga uma dívida, o credor pode, em alguns casos, acionar a justiça pedindo que algum bem do devedor, como no caso do Romário, seja leiloado. O leilão também pode ser feito quando o proprietário não consegue pagar tributos como, por exemplo, o IPTU, que também é o caso do ex-jogador Romário. Mas é bom lembrar que o leilão é a última instância. Antes, o devedor pode e deve tentar resolver a situação e quitar até de forma parcelada o débito. E o Bom Dia Rio trouxe um especialista para explicar para a gente o que fazer para resolver esse tipo de problema, a quem se deve procurar para saldar este tipo de dívida e evitar perder o imóvel. A gente vai então chamar o repórter Leandro Stoliar, que está no aterro do Flamengo e conta tudo isso para a gente, né, Leandro? Bom dia. Bom dia, Helder. Que situação do Romário, né, Helder? Pois é, muita gente passa pelo mesmo problema. Mas o que diz a lei? A lei diz o seguinte: se o proprietário fizer um acordo para negociar a dívida e não cumprir o acordo, aí sim ele pode ter o imóvel leiloado. Isso depois de receber os comunicados da Procuradoria-Geral do município e não responder. Hoje, as dívidas de imóveis com o município chegam a 22 bilhões de reais. Agora, a lei também diz que o condomínio, no caso de dívida de condomínio, o condomínio pode entrar com ação na justiça depois do primeiro mês de atraso. Para falar sobre isso, eu converso agora com a procuradora-chefe da dívida ativa, Carmen Lúcia Macedo. Carmen, obrigado pela sua presença. Quantas parcelas o proprietário pode negociar a dívida? Bem, o proprietário que tiver dívida do seu imóvel, ele deve procurar a Procuradoria do município e negociar a sua dívida num total, montante geral daquilo que ele deve, e não escolher o ano do débito, né? E pode parcelar esse valor global em até 84 vezes, desde que a parcela mínima de IPTU não seja inferior a R$10 e nem dos restantes dos tributos inferior a R$30. Quer dizer, se ele tiver uma dívida com IPTU e imposto sobre serviços, ele não pode pagar uma das duas, ele tem que pagar as duas juntas, é isso? O ideal é que ele negocie as duas, porque ele pode ser levado a leilão se ele só resolver negociar a dívida do ISS. Isso não deixa a situação dele em aberto para a prefeitura. Agora a senhora falou que pode parcelar em 84 vezes, até 84 vezes. Bom, a pessoa que precisa pagar essa dívida, quantas vezes ela pode fazer isso? Uma única vez. Ela tem que honrar, inclusive, com o débito, né, pagar esse débito dela, sob pena do nosso banco de dados nos dar a informação, e aí certamente nós vamos agilizar o processo para levar o bem a leilão. Agora, se ela tiver com o imóvel com leilão marcado, ela pode assim ainda reaver o imóvel? Até a data anterior à do leilão, ela pode procurar a dívida ativa, retirar uma guia para pagamento à vista, ou seja, ela vai fazer o pagamento total. Ela não vai mais poder parcelar. Tá? O parcelamento se dá até o momento em que nós indicamos o bem a leilão. Após isso, só com a quitação do valor integral. Agora o Helder tem uma pergunta para a senhora. Helder, pode falar. Isso, Leandro. Bom dia, doutora Carmen Lúcia. Muita gente deixa de pagar essas obrigações, IPTU, condomínio certo, porque está em dificuldade, mas muita gente deixa de pagar também porque pensa, isso vai ser um processo tão demorado, daqui a 15 anos aí eu resolvo. Quanto tempo pode levar um processo desse? Em até quanto tempo o imóvel pode definitivamente a leilão? Bom, nós temos casos de imóveis que vão a leilão rapidamente, em alguns meses, e temos também casos de imóveis que demoram um pouco mais, né? Então, não posso nem precisar o tempo comum para essa execução.